estimular a serotonina, que vai reduzir compulsão por doces. Então, a minha forma de pensar, ela foi se modificando ao longo dos anos. Obviamente, quando eu saí da faculdade, eu pensava de uma forma, e ao longo das formações que eu fui fazendo, eu fui aprendendo que eu podia modular neurotransmissores a partir da alimentação. Isso me deixou muito animada, porque a gente tem um poder, nós nutricionistas temos um poder incrível, porque a gente trabalha com a prevenção, a gente não vai no loco, no foco, com medicamento, a gente entende o sistema e a partir do entendimento desse sistema, a gente consegue modular o sistema com nutrientes, que afinal de contas, células são feitas de nutrientes. Então, sem os nutrientes, você não tem formação de proteínas, de hormônios, de enzima, de absolutamente nada. Então, a partir desse entendimento, desse conhecimento e também de uma formação muito especial que eu fiz, que foi a nutrição ortomolecular, que me trouxe esse raciocínio bioquímico da saciedade curta, média e longa duração, da modulação dos neurotransmissores, foi nessa formação, estudando essa ciência que veio lá de Linus Pauling, né, que ganhou o Nobel por um trabalho, ele ganhou 2 Nobels, na verdade, sozinho. Ele era um físico-químico, ele fez um trabalho da vitamina C, aquelas altas doses, enfim, depois com o tempo a gente foi vendo que as doses não precisavam serem tão altas, mas a ortomolecular para o nutricionista ela é muito interessante, porque ela te traz segurança e assertividade na prescrição de suplementos. Não é uma formação que você aprende comidinha, você aprende metabolismo, fisiopatologia, nutracêuticos e fitossêuticos, você aprende a prescrever em qualquer fase da vida, em qualquer patologia. E para mim, adicionou um grande raciocínio clínico direcionado à dietoterapia, ou seja, eu juntei a nutrição que eu tinha de base com todo esse conhecimento que me fez entender como estimular esses hormônios e neurotransmissores envolvidos no processo da inflamação, da obesidade, da saciedade, do emagrecimento, do comportamento. Isso tudo integrado à saúde, você consegue entregar um resultado, uma resposta muito grande para o seu paciente. A visão holística é muito importante, você entender o paciente como um todo, e não como uma contagem de calorias, ou não somente o percentual de gordura dele. Muitas vezes, num primeiro momento de trabalho até, é mais importante você entender todo o terreno biológico e emocional daquele paciente do que exatamente todos os cálculos que nós nutricionistas não sabemos fazer tão bem. Existe um momento e um tipo de paciente, de demanda clínica, que a gente precisa pensar muito além das calorias e aprender a modular essas vias metabólicas através do nutriente. Aqui eu já comecei na prática. Como que a gente vai modular a saciedade com o plano alimentar? No café da manhã, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu sempre, se eu puder, não é sempre, eu vou dar uma proteína de boa qualidade, pode ser vegana, aqui no caso eu coloquei um isolado proteico. Eu sou fã de whey protein, eu gosto muito do isolado proteico, ele tem resultados incríveis, muito estudo, então eu gosto muito da resposta dele para o paciente, inclusive para a saciedade, para a modulação de diversas vias aqui importantes para gerar saciedade. Ele vai ser fonte, ele vai liberar CCK, porque ele é fonte de proteína, vai diminuir a grelina, é fonte de fenilalanina, que vai aumentar a produção de dopamina. Então aqui eu já tenho a modulação de 2 vias importantes de saciedade, né? A redução da grelina, porque eu vou ter o aumento, claro, da distensão gástrica, eu tenho a liberação da CCK também, e eu tenho o estímulo da dopamina, que eu falei para vocês, que ele é relacionado com prazer, mas ele é ativado ao longo do dia também a partir dos substratos que você entrega para o seu paciente. O farelo de aveia, que é uma fibra solúvel, ela vai ter um aumento no bolo alimentar, vai regular a glicemia pós-prandial, então você já está regulando a inflamação, você está regulando a insulina também, fora os benefícios para o intestino, que você já está mexendo naquela flora intestinal provavelmente completamente alterada. A farinha de linhaça, que ela entra com ômega 3, que reverte
reverte processo inflamatório no hipotálamo e auxilia na regulação da leptina, ou seja, o ômega 3 tem um papel importante para todos os mecanismos neuronais. Ele é um importante componente de membrana, ele facilita a sinalização e a produção também dos neurotransmissores. Então, a gente sempre que pensar em modular a inflamação e melhorar também essa produção de neurotransmissores, é importante que a gente pense em ômega 3, de fonte vegetal e a de fonte animal. Pensando na modulação da saciedade, a gente tem que pensar desde o café da manhã. A saciedade, a gente não faz ela, de repente, a gente tem que estimular. Vocês viram quantos hormônios, quantos neurotransmissores são secretados a partir da alimentação ou do ato de você se alimentar? E também a atividade física também libera vários neurotransmissores, hormônios, mas no que diz respeito à alimentação, a gente tem que pensar na saciedade o dia inteiro. Então, se você está lidando com um paciente compulsivo, que a fome hedônica tomou conta dele, ou seja, ele come sem necessidade, ele come por vício, por alimentação,